Bom, pessoal, como já foi discutido, né, nós chegamos aqui na produção do alumínio, resumimos aqui a produção. Nós paramos nessa parte aqui, a produção de alumina, agora é ver como fazer para transformar essa alumina em alumínio, ok? Resumindo, o processo aqui é o que? Nós vimos que a partir da bauxita a gente faz aquele processo de digestão, né? Digestão alcalina, para dissolver essa parte rica em alumínio presente no minério, certo? E depois de ter a produção da alumina, vamos fazer então uma redução eletrolítica. Então aqui na bauxita, lembrando, os minérios na natureza na forma oxidada. Aqui na alumínio ela ainda está na forma de Al3+, certo? Eu quero ele na forma metálica. Alumínio aqui sólido, né? Eu quero ele nessa forma metálica. O que vai ser feito como estratégia? Está aqui uma redução eletrolítica. A gente quer tirar o alumínio da forma 3+, para a forma 0, a forma reduzida. E esse processo que vai permitir a gente fazer ele é o processo Hall-Héroult, né? Que foi patenteado em 1886. Nós vamos ver como que funciona esse processo. Aquele processo que a gente viu de produção de alumínio, eu esqueci de colocar para vocês, tá? Mas é o processo Bayer e tem fábricas que vão se contentar em produzir alumina, que já tem um valor de mercado considerável, né? Mas a partir disso, a partir do alumínio, aí já entra nesse novo processo. Quais que são as matérias-primas, então? Alumina, eletricidade e basicamente carbono, né? Então, se eu tenho essa célula eletrolítica e eu alimento ela com alumínio, tenho eletricidade disponível e carbono, vai ser possível fazer essa produção do alumínio metálico, ok? Pessoal, aqui a estrutura dessa célula eletrolítica, ela é composta por chapa de aço, revestida internamente com camada de refratário, baixa condutividade elétrica e térmica. Ela é composta por tenases, tá? Uns ânodos, que são os polos positivos, e aí a gente já sabe, né, que na eletrólise, onde tem o polo positivo é onde ocorre a oxidação. E aqui a gente tem um ânodo, certo? Aqui a gente vai ter um cátodo metálico, geralmente de cobre, tá? Esse ânodo aqui é um ânodo rico em carbono. Tá vendo que uma das matérias-primas é o carbono? De onde que vem esse carbono? Ele vai ser a partir de uma mistura de coque de petróleo e breu de piche. Então, componentes ricos em carbono, esses componentes ricos em carbono, e o cátodo, geralmente de cobre de altíssima pureza, por onde vai ter a reação de redução. Então, o que eu quero fazer é uma redução? Sim. Então, aqui na célula a gente vai ter alumínio 3+, O2-, que é a composição da alumina, né? Se aqui eu vou ter esses dois, o oxigênio O2- vai vir para os ânodos e o alumínio vai ser reduzido na parte inferior da célula, que é o cátodo. E aí que eu estou explicando essa questão do processo, né? Esse processo, como que ele é feito. E aí eu venho falar aqui para vocês que uma forma de deixar esse processo mais viável é utilizar um fundente, que é a criolita. A criolita ela ajuda a diminuir a temperatura de fusão aqui da alumina, que é elevadíssima. A temperatura da alumina, se eu não me engano, é 1.400 graus Celsius, temperatura de fusão. E a gente já viu, né? Para ocorrer a eletrólise de algum material, nesse caso aqui a gente tem um óxido, né? Ou esse material tem que estar no estado aquoso ou tem que estar no estado fundido. E nesse caso específico da eletrólise da alumina, é uma eletrólise ígnea. Então o que a gente precisa fazer? A gente tem esse óxido no estado sólido, nós precisamos fundi-lo. E essa fusão vai ter
um gasto de energia bastante considerável. Então, nós precisamos fazer essa fusão. E uma forma de reduzir esse gasto de energia é adicionar um fundente. E esse fundente é justamente a criolita, né? Ela ajuda a reduzir essa temperatura de fusão. Ok? Quais que vão ser as reações? Então eu já sei que a alumina fundida, olha o estado físico dela, líquido, né? Ela pode ser representada pelo cátion correspondente, que é o cátion de alumínio 3+, e o ânion, que é o O2-. Para facilitar o balanceamento, eu representei duas moléculas gerando, né, 2 desses cátions e 6 desses ânions, certo? A reação anódica é a reação no polo positivo, onde tem os blocos de Koch, basicamente carbono, né? Nesses blocos de Koch, quem vai aproximar do polo positivo só pode ser quem? O oxigênio. O alumínio vai aproximar de onde? Do fundo da célula, que é aquele fundo de cobre. E aí a gente tem, então, lá no cátodo de cobre, o alumínio aproximando dele. Para a reação continuar, tem que ter energia suficiente para ter a descarga do oxigênio. Olha só, o oxigênio ele sendo oxidado para gás oxigênio molecular, né? Liberando 12 elétrons para o meio. Esses elétrons vão circular pela célula eletrolítica até chegar no cátodo, onde ocorre a redução, então, do alumínio na forma catiônica para a forma metálica. E aí, aqui tem uma coisa que talvez seja nova para vocês, quando a gente tem um eletrodo reativo. Aquela tenaz que eu falei, aquele eletrodo anódico lá, o ânodo, eles são reativos. O carbono presente no ânodo vai reagir com esse oxigênio formando CO2. Então, com o tempo, esse ânodo tem que ser trocado, porque ele está sendo consumido. Olha só, o carbono desse bloco ele está virando CO2. Se eu não estou enganado, a frequência de troca desses ânodos é em torno de 20 e poucos dias, tá? Que são feitas a troca dessas tenazes. Tenase, então, é um ânodo muito grande aí, com um bloco retangular, né? Retangular não é o termo correto, é mais na forma de um paralelepípedo, né? É esse bloco, então, rico em pitch, rico em coque, que basicamente tem na composição carbono. E aí, com o tempo, esse carbono está sendo consumido lá na reação anódica. À medida que o oxigênio forma, ele reage com o carbono, oxidando o carbono, né? Liberando CO2 aqui para o meio. Ok? Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso combinar as equações. Olha aqui, eu combinando as equações. Aqui, a fusão, né? Mostrando a decomposição, a dissociação desse óxido, alumínio 3+ de oxigênio. A reação de oxidação, reação anódica, reação catódica, reação de redução, a reação com o ânodo reativo, que é o carbono do ânodo reagindo com oxigênio, e a reação global. A reação global é o que então? Alumina com carbono, com gasto elevadíssimo de energia, tanto para fundir a alumina quanto para proceder à eletrólise, que vai ter um consumo muito grande de energia, produzindo então o alumínio líquido e gás carbônico como subproduto. Então, a próxima etapa, a fundição, é que esse metal ainda no estado líquido, ele vai ter a composição química dele ajustada, retirar uma impureza, colocar alguma liga que seja necessária e, por fim, ele vai ser adicionado em molde para dar a forma necessária para esse metal, certo? E aí os impactos ambientais, eu acho que já ficou bem claro para vocês olhando as reações, né? O gás de efeito estufa, o gás carbônico, pode ter ali, na composição da criolita, a gente tem o fluoreto, né? A gente pode ter emissão de fluoreto, dióxido de enxofre, que esteja presente aqui, né, em alguma quantidade, aqui no bloco de Koch, né? Geralmente, petróleo, ele traz junto uma quantidade significativa de enxofre,
né, que pode ser oxidado juntamente com o carbono, mais outros efluentes que podem existir nesse processo, ok? Como alternativa a esses impactos ambientais consideráveis, a gente tem a reciclagem. A reciclagem, olha aqui o interessante dela, uma lata de produção primária, a energia gasta para fazer uma lata é a mesma energia gasta para reciclar 20 latas. Então, ele consome apenas 5% da energia originária no processo de produção do alumínio primário, certo? E aí as fontes de alumínio são várias, né? São embalagens, são peças de avião, peças de automóvel, né? E por aí vai, são muitos mesmo. E não tem necessidade de um produto, uma lata virar outra lata, né? Uma lata pode virar uma roda pode virar uma embalagem, por aí vai, certo? E aqui eu resumi esse processo de reciclagem para vocês, que basicamente é o quê? Tem a separação, depois ele é compactado em blocos, tá? Depois esses blocos eles são quebrados em pedaços menor, é feita a separação com ferro através de um separador eletromagnético. Depois ele passa por uma peneira vibratória para tirar resíduo de baixa densidade, areia, papel, alguma coisa que tiver ali no meio, tá? Também é feito por meio de jato de ar. Depois ele vai para um forno. Nesse forno, gente, é para derreter alguma, para remover alguma impressão que tiver, tinta, verniz que tiver sobre essa superfície metálica. Depois disso, basta fundir esse metal. Ele já está purificado, já separou dessas impurezas todas que eu comentei. Ele é fundido e vai para os moldes, né? Então, o processo de reciclagem do alumínio é muito compensatório frente à produção de alumínio primário. E vocês devem perceber também que, pelo gasto elevado de produção do alumínio primário, o alumínio reciclado ele tem um valor agregado elevado em relação a outros materiais reciclados, né? E até por isso, no Brasil, a gente consegue reciclar quase 100% do alumínio aqui no nosso país. Isso é bastante interessante, né? A gente começando com alumínio, já temos uma crescente aí na reciclagem de papel, de vidro, e aí a gente vai caminhando para ir reciclando cada vez mais materiais. Uma que é bem correta ambientalmente, outra tem compensação financeira também, né? Isso não é feito de graça, ok? Pessoal, vai ficar os exercícios, mas se eu não me engano, até o exercício 19 da lista, tá? Para vocês terminarem essa semana, e aí a gente vai combinando como que a gente continua o nosso conteúdo, tá joia? Obrigado pela atenção, gente, e até a próxima.